Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento da R Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Caniquil, está entrando no ar a edição de número 214 do seu Jornal Repórter, neste dia 28 de setembro de 2020, uma segunda-feira. Vivemos hoje o 271º dia do ano, de acordo com o calendário gregoriano. Faltam 94 dias para acabar 2020. Hoje é o dia do hidrógrafo, também o dia de luta contra a raiva e o dia de São Venceslau. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5, transmitido também ao vivo pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Se liga lá. E nós vamos iniciando aqui a nossa programação de hoje, trazendo para vocês a situação atual da pandemia do novo coronavírus. Nos boletins emitidos no último final de semana, nós tivemos aqui em Pradópolis, boletim emitido ontem, domingo, 8 casos suspeitos que estão aguardando aí resultados do Instituto Adolfo Lutz. 762 casos já confirmados, 9 pessoas estão internadas, 142 estão em isolamento domiciliar, fazendo seu tratamento em casa, 589 pessoas já se recuperaram, 22 óbitos registrados até aqui e 1.083 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. Jaboticabal, boletim epidemiológico do dia 26, 779 casos confirmados, 705 recuperados, 27 em tratamento, 47 óbitos, 448 casos suspeitos, 3 pessoas aguardando o resultado de exames, 20 internados, 661 casos já descartados na cidade de Jaboticabal. Vamos para a cidade de Barrinha. Boletim epidemiológico também do sábado, dia 26. Dão conta que 1.198 pessoas confirmaram positivo para o novo coronavírus. 5 pessoas estão internadas, 140 em isolamento domiciliar, 1.025 já se recuperaram, 28 óbitos até aqui por conta da Covid-19. Além disso, 27 pessoas estão com suspeita, estão aguardando o resultado dos exames que foram solicitados ao Instituto Adolfo Lutz. Todas estão aguardando em suas casas em isolamento social. Falando também da cidade de Dumont, no boletim epidemiológico deste domingo, dia 27, boletim número 105, 1.451 casos notificados, 46 estão sendo monitorados como síndrome gripal, 457 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, sendo que 389 já estão curados, já tiveram alta, 62 pessoas estão em isolamento domiciliar e 6 pessoas estão internadas.
945 pessoas já testaram negativo e 3 óbitos registrados na cidade de Dumont. Esses foram os boletins emitidos no último final de semana, tendo em vista aí que, como já dissemos anteriormente, né, as clínicas em geral, hospitais e também o próprio Instituto Adolfo Lutz têm limitado muitas informações nos finais de semana, de sábado e domingo, e somente liberam na segunda-feira. Então, por isso, na realidade, esses números de final de semana só vão se refletir no boletim emitido na segunda-feira, no final da tarde, ou na terça-feira, dependendo do horário em que forem divulgados esses resultados. Nós vamos também registrar aqui que no Brasil, o Ministério da Saúde informou ontem, né, que um total de 335 mortes foram registradas, 14.318 novos casos de coronavírus foram registrados do sábado para o domingo. Com isso, o Brasil chega a 141.741 casos de óbitos já, de pessoas que faleceram em virtude da doença. 4.732.309 diagnósticos positivos da doença desde o início da pandemia. Desse total de 4.700.000, 4.060.088 infectados já se recuperaram da doença, 530.480 continuam em tratamento. O Brasil ocupa atualmente a 3ª posição do ranking de países mais infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, atrás dos Estados Unidos, que já ultrapassaram a casa dos 7.100.000 casos, e também da Índia, que está lá na casa de 5.900.000 e tantos mil casos, já quase 6 milhões de casos na Índia. Os dados são do acompanhamento global feito pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Considerado o número de mortos, o país está em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, que já contam 204.700 mortes por Covid-19. Essa é a posição com relação a essa doença, que continua sendo palco das discussões. Desde ontem passou a ser também palco das discussões políticas, de promessas de campanha, disso, daquilo, tendo em vista que foi o fato que marcou este ano de 2020. Mas, independente do que se faça, do que se fala, o grande problema do novo coronavírus é a descrença com relação a muitas pessoas que relaxam ou relaxaram os cuidados que tem que ter com a doença, principalmente quando nós falamos de ficar isolado em casa. As praias estão lotadas, pessoas se reunindo, fazendo festas, né? Mesmo com todo o risco existente. Além disso, a pessoa que acaba saindo de casa não usa máscara. A recomendação é que a hora que você sai da sua casa, você já coloque a sua máscara, independente se você está a pé, de bicicleta, de moto, de carro, caminhão, ônibus, não importa. Saiu de casa, coloque a sua máscara, que vai te dar um nível muito maior de proteção contra o novo coronavírus. E não adianta ela ficar no queixo, não adianta ela ficar na bolsa, não adianta ficar no bolso, ficar em cima do painel do carro, uma vez que a gente não consegue identificar onde está o vírus, né? Ele se transmite pelo ar, o contato é pelo ar. Então, por isso a necessidade, o contágio, né, melhor dizendo, é pelo ar, é por gotículas que estão suspensas no ar. Então, por isso a necessidade de você sempre estar usando a sua máscara quando você está fora de sua residência. Além disso, lavar muitas vezes as mãos com água, sabão, sabonete, detergente, né?
com todo aquele cuidado de esfregar bem a palma da mão, as costas da mão, vão dos dedos, embaixo das unhas, né? E usar o álcool gel para desinfecção geral. Então, por isso é que você tem que ter esse cuidado e evitar até conviver ou estar próximo de pessoas que não têm esse cuidado. Essa é uma outra recomendação, é óbvio, né? Se você está no estabelecimento e o comerciante, mesmo a pessoa estando sem máscara, sem proteção, e mesmo assim está atendendo, não entre no estabelecimento, vá em outro ou aguarde que essa pessoa se afaste para que você possa ser atendido corretamente. Por quê? Porque a necessidade da segurança não é o Estado, não é governos federal, estadual, municipal que vão garantir a sua saúde. É você mesmo. Enquanto não tivermos um remédio, um medicamento eficaz contra o coronavírus, quando não tivermos ainda a vacina eficaz contra o coronavírus, não podemos relaxar, não podemos dar chance. Por quê? Ainda que você não fique doente ou se contamine, mas não tenha sintomas ou sintomas graves da doença, alguém da sua família pode se contaminar e pode ter sintomas graves e o resultado ser muito ruim para todos, principalmente para essa pessoa fragilizada, pessoa que tem comorbidades, né? Idosos, né? Gestantes. Então, o risco é muito grande. Não vale a pena a gente arriscar a nossa saúde, arriscar a saúde das pessoas que a gente ama, por conta apenas de achar que está tudo bem, que não existe, que é enganação, que é politicagem, que isso, que aquilo, que a liberação que fizeram é por conta de eleições, ainda que seja, tá? O fato de ter liberado não quer dizer que você está obrigado a fazer os atos que agora estão permitidos. O fato de você poder ir e vir na rua, fazer pequenas reuniões, esse tipo de coisa, não quer dizer que você deva fazer, né? O correto é você aguardar, esperar, ter certeza de que a sua saúde não está em risco, a saúde das pessoas que você ama também não. Vamos acompanhar as orientações da área da saúde com relação ao novo coronavírus. Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito, individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras, né? A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não?
então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e, por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, as recomendações, né, da área de saúde com relação ao novo coronavírus, para você aprender como ele se manifesta, como você deve fazer para se prevenir e também, no caso de quem testou positivo, como deve proceder em sua residência para evitar que se contaminem os demais moradores, os demais parentes que estão
convivendo junto, ok? Muito bem, vamos lá então com mais notícias aqui hoje, né? Após semanas de negociações, o governo federal vai apresentar ao Congresso o segundo bloco de propostas da reforma tributária. Entre elas, a criação de um novo imposto para compensar a desoneração de parte da folha de pagamento. O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir ainda com líderes agora no período da manhã para discutir detalhes e definir dentre o cardápio de opções apresentado pela equipe econômica quais estarão na proposta final do governo. E em todas elas está a criação do novo tributo. É a famosa CPMF que todo mundo conhece, independente de quem seja. Emitiu-se um cheque, fez-se um débito na conta, uma transferência, ou como eles estão agora querendo, inclusive, no caso de você pagar com o cartão, né? Com o cartão de débito ou cartão de crédito, também vai cobrar um percentual relativo a esse pagamento que você fez. E à tarde, no final da tarde, né, a proposta deve ser levada ao relator da Comissão Mista da Reforma Tributária lá no Congresso. E segundo o líder do governo, Eduardo Gomes, né, o senador Eduardo Gomes, do MDB, a ideia é respeitar os trâmites das casas legislativas e não atropelar o processo político que está em curso em relação a essa reforma tributária. As opções de reforma tributária do governo foram discutidas ao longo de toda a última semana com a equipe econômica, incluindo o ministro da Economia, Paulo Guedes, líderes políticos do governo no Congresso. Eleições 2020, né? Cássia dos Coqueiros, Rifaina e Santa Cruz da Esperança tem mais eleitor do que habitante. Uai! Cássia dos Coqueiros, Rifaina e Santa Cruz da Esperança, que fazem parte da área próxima a Ribeirão Preto, estão entre as 27 cidades da região que têm mais eleitores do que habitantes pelo pleito municipal de 2020. O levantamento foi feito pelo site G1, comparando dados do Tribunal Superior Eleitoral e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa questão é polêmica, porque como é que você pode ter mais eleitor do que habitantes? Ou o IBGE está errado, não previu o crescimento do município, ou tem fantasma por aí ainda voando. Muito bem, nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Eu volto falando ainda mais a respeito de eleições 2020, tendo em vista que ontem começou a propaganda eleitoral, né? Os candidatos foram liberados a iniciar as suas campanhas, inicialmente pelas redes sociais, de acordo com o próprio TRE. A partir do dia 9 de outubro começa através do rádio e da TV, vai até o dia 12 de novembro, né, de segunda a sábado, em 2 horários diários, mas a gente vai estar conversando a respeito disso. Vamos conferir comigo o pessoal que está apoiando aqui a programação da Nova 88 Gospel. Eu quero aqui já agradecer aí ao Sidney Cassarotti, a pastora Gislaine Correia, o Vladimir, a Cristina, com beijo, também o Cláudio Roberto, né? O Orlando Silva Júnior, lá de Jaboticabal, que está aí também acompanhando a nossa programação. E nós vamos ao intervalo. Eu volto já trazendo mais notícias e informações aqui no seu jornal O Repórter, pela sua Nova 88 Gospel. 88,5, 100% gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região. A
Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box? Trabalhamos com espelho comuns, Evisotê, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 99775-3255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Aí, retornamos com o Jornal Repórter aqui pela sua nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, falando um pouquinho de eleições 2020. A campanha eleitoral para eleições municipais deste ano começou neste domingo, dia 27. Desde esta data, os candidatos já podem pedir votos e divulgar o número o número da urna em todos os veículos, inclusive na internet. O horário
eleitoral gratuito na TV e no rádio. No entanto, começa apenas no dia 9 de outubro, se será transmitido até o dia 12 de novembro, de segunda a sexta, em 2 horários. As regras para a propaganda mudaram desde a eleição de 2018, para acompanhar a importância que as redes sociais ganharam nesses últimos pleitos. Com a pandemia e a restrição do movimento, a campanha nesses veículos deve ter ainda mais protagonismo. É proibida a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. A exceção é nas redes sociais, onde as publicações podem ser impulsionadas, mas com restrições. Os posts, devem ser feitos pelo candidato, partido ou coligação, e o pagamento deve ser feito diretamente às empresas. É vedada a contratação de empresa de publicidade para esse fim. Os perfis em que essas propagandas serão feitas devem ser registrados junto à Justiça Eleitoral. Mensagens anônimas são estritamente proibidas, principalmente as de ataque. O que o juiz Migliano, que esteve falando a respeito, diz que o que se tem visto, lamentavelmente, é o uso de perfil falso para atacar determinado candidato. O que a experiência dele diz é que não existe crime perfeito, existem instrumentos para chegar e identificar as pessoas que estão cometendo essa irregularidade, serão punidos pela força da lei. E muito embora tenha os perfis falsos, a gente sabe disso desde até antes da eleição de 2018, isso já existia, mas os perfis falsos, eles têm um registro na rede mundial, eles têm um registro que é chamado registro de IP, que através desse registro, as autoridades conseguem saber exatamente a data, o local, o horário, o equipamento utilizado pela pessoa, que criou o perfil falso ou que postou mensagem falsa na rede mundial. Então não adianta, não tem como disfarçar, mesmo com aqueles redirecionamentos de IP, essas coisas que o pessoal gosta de fazer, e se acha o máximo nisso, mas dessa vez aqui vai ser um pouquinho mais complicado e eles vão ter que pagar aí, acabam sofrendo as punições da lei, em função disso. E as multas estão altas, não é brincadeira não. O aplicativo, no caso o WhatsApp, que é um dos aplicativos mais utilizados, pode ser usado na campanha eleitoral, mas não é permitido o uso de robô ou disparo em massa. Quer dizer, se for, tem que ser aquele manual mesmo, não pode colocar um robô, algo que automatize o envio dessas mensagens. Os envios devem ser manuais e o eleitor tem que receber a opção de sair daquela lista de transmissão. A lista de transmissão é aqueles nomes e telefones que se colocam, para uma mensagem já ser distribuída até 255 pessoas. Mas se a pessoa expressar que quer sair da lista, obrigatoriamente ele deve ser retirado da lista em no máximo 48 horas, sob pena de multa de R$100 por mensagem enviada. Apesar das recomendações da Justiça Eleitoral para que os candidatos evitem eventos públicos na campanha que coloquem em risco a saúde pública por causa da propagação do novo coronavírus, os comícios continuam autorizados na campanha 2020. As regras do TSE determinam que eles ocorram entre 8 horas da manhã e meia-noite, e a apresentação de artistas, os chamados showmícios, continua proibido, exceto se o candidato for o artista que vai se apresentar. As lives, que é uma das maiores fontes de entretenimento nessa quarentena, as lives também podem virar veículo de propaganda eleitoral. Nesse caso, aplica-se as mesmas regras das campanhas offline. Não são permitidos os chamados showmícios,
com apresentações de artistas para promover o evento. Entre 9 de outubro e 12 de novembro, as propagandas eleitoral gratuita será exibida também em rádio e TV. Na rádio, que vai ser, por exemplo, em Pradópolis, como não temos emissora de TV, temos apenas as 2 emissoras de rádio, a propaganda acontecerá das 7 da manhã às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. E na TV, os horários serão das 13 às 13h10, das 20h30 às 20h40. Isso só vale também para as cidades onde tem a geradora, né? Onde existe aí a geradora de áudio das campanhas. Então, isso daí também é muito importante. Outro fato, o aplicativo chamado Pardal, que você vai encontrar tanto para iOS e para Android, né? Quer dizer, você entra lá no Play Store do seu celular, existe lá um aplicativo chamado Pardal. Com o fim do prazo de registro das candidaturas, né, o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral para receber denúncias da sociedade sobre irregularidades em campanha eleitoral, começa a funcionar. O sistema é gratuito, está atualizado, deve estar disponível para download já desde ontem, né? A disponibilidade desse novo aplicativo. Para a eleição 2020, o sistema foi aprimorado a fim de tornar o seu uso ainda mais funcional. O objetivo principal é facilitar o trabalho de apuração por parte dos tribunais regionais eleitorais e do Ministério Público, que podem contar com os cidadãos para atuar como fiscais da eleição no combate à corrupção eleitoral. E nós vamos também, definidos já as candidaturas, nós temos aqui já a relação dos diversos candidatos, né, da nossa região. Candidatos a prefeito e vice, né, da nossa região já foram definidos de acordo com os dados retirados do site do TRE. Vamos conferir. Em Dumont, nós teremos 3 candidatos a prefeito. Pelo PP, o Rogerson Aparecido Burjalon Ruiz, é o conhecido T, né? É um dos candidatos. O Walter Agostinho, Valtão, vem pelo POD. Pelo DEM, o Alain Francisco Ferracini, o Alain é candidato à reeleição. Além disso, lá em Dumont, são 86 candidatos a vereadores. Na cidade de Ribeirão Preto, já temos 11 candidatos a prefeito. Pelo MDB, Cristiane Framartino Bezerra, a Cris Bezerra. Pelo Patriota, o Fernando Chiarelli. Pelo PCdoB, Vanderlei Cache Filha, Vanderlei Cache. Pelo PMN, o Gerson Batista, é o GB33. Pelo PRTB, o Luiz Henrique Uzai, é o conhecido Coronel Uzai. O PSB, a Sueli Vilela. Pelo PSDB, a candidata à reeleição, Antônio Duarte Nogueira Júnior, é o atual prefeito Duarte Nogueira. Pelo PSL, Rodrigo Salomão Junqueira, Rodrigo Junqueira. Pelo PSOL, Mauro da Silva Inácio, Mauro Inácio. Pelo PT, Antônio Alberto Machado, conhecido como Machado. E no Rede, Emilson Antônio Martinez Roveri, é o Emilson Roveri. E são 601 candidatos à Câmara de Vereadores nessas eleições 2020. Cidade de Mutuca, teremos apenas 2 candidatos. Um pelo MDB, é o Fábio de Menezes Chaves, que é o Fábio Chaves. E pelo PTB, João Ricardo Facinelli, é o Ricardo. E mais 52 candidatos a vereador.
Em Jaboticabal são 5 candidatos: João Roberto da Silva pelo DEM, Vitório De Simone pelo MDB, Emerson Rodrigo Camargo pelo Patriota, Marco Antônio Bolsonaro pelo PSL e José Giacomo Bacarim pelo PT. Na cidade de Guatapará, 2 candidatos estarão disputando. O Juraci, o atual prefeito, né, Juraci Costa da Silva, pai do irmão Ailton, pelo PL, e o ex-prefeito Samir Redondo Lemos Souto, Samir, vai pelo PSDB, e mais 83 candidatos a vereador. Na cidade de Jaboticabal são 284 candidatos a vereador. Em Guariba, pelo Cidadania é o Janir Aurélio da Silva, pelo DEM o doutor Maduro, né, Antônio Maduro, pelo MDB Dayan Tadeu Siqueira Ocuba, é o doutor Dayan, e pelo PSDB Celso Antônio Romano, é o Celso Romano, e mais 97 candidatos a vereadores. Esses são os candidatos da nossa região. Aqui em Pradópolis, na cidade de Pradópolis, nós temos como candidatos a prefeito Zildo Ornelas de Almeida Ramos, a Zildo Ornelas, o vice é o Djalma, eles são do Republicanos. O PSL lança Luiz Antônio Ferreira Gonçalves, o Luizinho, a vice é a Cícera Bezerra. O PRTB lançou Éder Jonatas Pinto, o Éder Pinto, né? E vice o Tenente Edivaldo. E o PSDB lança como candidato à reeleição Silvio Martins, e o seu vice vai ser o Tiago Castro, que é do Patriotas. Além disso, na cidade de Pradópolis, nós teremos, são 95 candidatos a vereadores dos mais diversos partidos, né? Então, isso aí a gente vai estar acompanhando, né, todos esses candidatos de acordo com os seus partidos. Os partidos que lançaram candidatos aqui em Pradópolis é o Republicanos, que tem 13 candidatos. O PP, que também tem 13 candidatos. O MDB apresentando 14 candidatos. O PSL com 3 candidatos. O PSC candidatos. O DEM vem com mais 12 candidatos. PRTB com 3 candidatos. PSDB trazendo mais 13 candidatos. E o Patriota com 11 candidatos. Além disso, e também os 4 candidatos que são candidatos a prefeito e a vereador. Esses dados estão todos disponíveis no site do TRE, tre-sp.jus.br. Qualquer pessoa pode entrar lá, pode conferir todos os nomes. Todos eles, sem exceção, estão aguardando o julgamento das suas candidaturas, ou seja, o tribunal está analisando cada um dos casos para ver se tem alguém eventualmente impedido, né, de participar dessa eleição, mas a priori todos estão aguardando, e todos os candidatos aí já iniciaram as suas campanhas, né, desde ontem. E a gente deseja, né, aqui do Jornal Repórter, deseja sucesso
a cada um, que cada um atinja aí os seus objetivos, né, durante esse período de campanha. E a gente sabe que não é nada fácil. Muito bem. Quero lembrar você que é jovem, você que é nascido há 18 anos atrás, quer dizer, está completando esse ano 18 anos ou já completou 18 anos em 2020, o prazo termina agora, hein? É quarta-feira, dia 30, é o último dia para você fazer o seu alistamento militar. Entre no site da Justiça Militar, www.alistamento.eb.mil.br. Lá tem todas as orientações para você fazer o seu alistamento militar e ficar em dia com a Justiça Militar. Que mais? Ninguém acertou a Mega Sena neste final de semana. O prêmio vai para 60 milhões de reais, a estimativa, tendo em vista que o concurso 2.303 da Mega Sena, o prêmio principal acumulou e será para quarta-feira, dia 30. As 6 dezenas sorteadas no sábado, né, no espaço Loterias da Caixa, foram sorteadas as dezenas 06, 07, 17, 20, 48 e 50. A Quina registrou 145 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 28.857. E quem acertou a quadra recebe R$ 708,99. O próximo concurso, o sorteio será, a aposta, melhor dizendo, pode ser feita até às 19 horas no horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas na Caixa, em todo o país e também pela internet, né? Vale lembrar que você pode fazer sua aposta também pela internet. Cada aposta custa R$ 4,50. Muito bem. E nesse tempo todo, né, de isolamento social, nesse tempo todo das pessoas ficarem isoladas, né, desde o início da pandemia, que começou oficialmente em março, ficar em casa sempre foi anunciado como a melhor maneira de evitar Covid-19. E é verdade. Mas a vida em confinamento pode causar doenças físicas por si só. Ficar em casa tanto tempo parado, né, contorce o corpo, enfraquece o coração, os pulmões, prejudica o funcionamento do cérebro e os efeitos da vida isolada podem permanecer conosco além do final da pandemia. A recomendação sempre é que você pratique alguma atividade física, né? Na sua casa mesmo, você pode fazer uma caminhada por dentro da casa, pelo seu quintal, enfim, criar situações em que você possa se movimentar durante alguns momentos, aproveitar para tomar um sol, que é vitamina D também muito recomendada, né? Tem sido muito recomendada a questão da vitamina D e você com isso aumenta aí a sua capacidade, né, de resistir melhor a não só a questão do coronavírus, mas as doenças em si, né, que podem atacar, que podem aproveitar o seu estado físico, né, e de repente prejudicar aí a sua saúde, prejudicar a sua imunidade pessoal. Doutora Lorena Velho nos fala um pouco a respeito, principalmente com relação à vitamina D, a tomar o sol, mas cuidado, hein, que o sol tem que ser o de manhã ou a da tardezinha, porque os próximos dias vai ter um calorão durante o dia que não é brincadeira. Então, aí já não é tão bom assim. Então, confere comigo as recomendações da doutora Lorena Velho.
Você precisa de uma proteção contra o vírus. Tá todo mundo esperando pela vacina, perguntando quando que ela vai surgir. Então, os profissionais da saúde espanando. E o que nós podemos fazer? Pois é, tem algo muito importante e muito relevante que eu quero compartilhar com você. Olha só esse trabalho que maravilhoso. Foi feito por um pesquisador brasileiro, o Dr. Cícero Coimbra, da Unifesp, e ele correlacionou as pessoas que estavam infectadas pelo Covid com os níveis de vitamina D. E olha só o que ele descobriu. A vitamina D acima de 34, 0 mortes. A vitamina D acima ou igual a 60, a pessoa só sentiu uma gripe e mais nada. A vitamina D acima de 80 nem sequer percebeu que tinha pego o vírus. Mas todos os casos que tiveram vitamina D abaixo de 17 morreram. O que significa isso? Que a nossa verdadeira pandemia mundial é a falta de sol. O sol faz vitamina D na nossa pele. Nós fazemos a vitamina D em nossa pele na exposição direta, sem protetor ao sol. Então, a primeira grande lição, nós temos que voltar a nos reapaixonar pelo sol. A vitamina D tem mais de 80 funções descobertas. A primeira função descoberta 50 anos atrás foi que ela era anti-raquitismo. Hoje se sabe que ela é anti-câncer, ela não deixa quebrar a tireoide, não vai deixar você ter demência. Ela tem uma ação importantíssima no aumento da imunidade inata do seu organismo e tantas outras funções. Então veja bem, neste momento o mais importante é que você trabalhe para elevar os níveis da sua vitamina D. Como a exposição do sol pode ser que demore um pouco e nós temos urgência em que você fique protegido, vá ao seu médico de confiança, peça para dosar sua vitamina D e acompanhe. Nós temos vários vídeos com orientações como proteger a imunidade inata. Nós temos também esses links desses vídeos de pessoas que estão estudando isso e postando isso com soluções simplificadas para você se proteger. Já existem mais de 152 mil trabalhos com vitamina D e imunidade, inclusive contra os vírus, além de outros trabalhos do efeito da vitamina C, do própolis, do zinco, do magnésio, que são todos efeitos de uma boa nutrição, de você estar equilibrado, de você saber, com contato com a natureza, tomar sol, se alimentar de frutas, verduras, castanhas, sementes, todas essas questões para equilibrar o organismo, tanto em termos de nutrição como em termos de toda a sua fisiologia. Então, nós queremos que você tire o medo do seu coração, proteja a sua saúde, proteja os seus queridos. Então, são pequenos trabalhos que estão se mobilizando no mundo e mostrando soluções simplificadas. E o que nós queremos que você faça é que você se proteja, principalmente se você for um profissional da saúde, que você tenha os níveis altíssimos de vitamina D, reponha fisiologicamente de uma forma rápida e também possa ser um canal de soluções para todos esses pacientes, para toda essa família que você tem que cuidar. Sou a doutora Lorena Velho, trabalho na Clínica Vida e nós queremos que você se proteja. E, portanto, as recomendações da doutora Lorena Velho, né, para que você se cuide de sua saúde. Ela é um bem extremamente valioso que vale a pena você se cuidar. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, aqui pela sua nova 88 Gospel FM, em 88,5 MHz. Nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram na nossa sintonia. Também vocês que estiveram acompanhando nas redes sociais, né? Um bom dia, um abraço a todos vocês, tenham uma excelente semana. Nós trabalhamos no oferecimento da RA Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, Café Canique, um novo sabor em sua manhã. Nesta edição, a edição de número 214 do Jornal Repórter, neste dia 28 de setembro de 2020, uma segunda-feira, dia do hidrógrafo, dia mundial de luta contra a raiva e também o dia de São Venceslau. Tenham todos um bom dia, uma excelente semana, fiquem agora
com a mensagem de fé, amor e esperança na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto amanhã a partir das 10 horas da manhã em mais uma edição do Jornal Repórter. Até lá, bom dia. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Romanos 12:2. Em pleno século XXI, com demandas cada vez mais urgentes, temos a tendência de andar em ritmo tão acelerado que passamos a ter problemas para estabelecer prioridades e investir tempo na comunhão com Deus. Fazemos tudo com mais rapidez e passamos a próxima atividade sem prestar atenção naquilo que é realmente importante para o nosso crescimento espiritual. Muitos vivem num ciclo perigoso de excesso de trabalho, sem lazer e sem descanso, com o intuito de obter sempre mais. Postura que deve ser reflexo de alguma insatisfação na alma. Avançar para níveis mais altos de comprometimento na vida profissional e colher bons frutos de um trabalho bem feito não é um mal em si. O erro, no entanto, acontece quando invertemos a ordem desse processo e damos mais valor à necessidade de ganhar dinheiro do que a Deus. Precisamos estar atentos ao que de fato nos motiva e ocupa o lugar de primazia em nossos corações. Avalie sua agenda e reorganize sua vida. Saiba recusar tudo o que rouba o seu coração. Não se amolde ao padrão deste mundo, que nunca está contente com o que tem. Creia que Deus suprirá todas as suas necessidades. Oremos. Senhor Deus, ilumina a nossa mente e visita as nossas motivações. Que nada, absolutamente nada, ocupe o lugar que deve ser somente teu em nossos corações. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.